Senhor me deu duas palavras, eu acredito que Ele vai continuar falando sobre um lugar. Há um lugar. Então nós decidimos fazer a série sobre Há um Lugar. Tá certo? E eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Lá. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. E o meu prazer é estar aqui, Senhor. Nos átrios do Senhor. E o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, gente? 1 Reis, capítulo 17, versículo do 1 ao 6, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém? Glória a Deus. O profeta Elias, ele tinha acabado de declarar uma guerra quando ele proferiu uma sentença de que não haveria chuva em Israel, até o dia em que ele desse uma palavra e ordenasse que a chuva viesse. E nesse momento que ele profetizou, irmãos, ele também teve que viver por aquilo que ele liberou. Amém? Amém. Ele teve que viver por aquilo que liberou. Só que nesse momento que ele liberou, Israel começou a faltar água para os animais, água para a população, tudo ficou seco e houve uma crise econômica muito grande. Ficou um país em dificuldade, mas Deus, em meio a tudo isso, preparou um lugar para Elias. Elias, naquele lugar que Deus mandou ele ir para o ribeiro de Querite, ele foi suprido por Deus. Onde era lugar de fome e sede para muitos, mas para Elias era lugar de provisão. Aleluia. Há um lugar em Deus que nós temos paz. Há um lugar em Deus que nós temos poder. E há um lugar em Deus que nós temos provisão. Aleluia, Deus. Vou repetir, anota essas 3 palavrinhas. Há um lugar em Deus que tem paz. Há um lugar em Deus que tem poder. E há um lugar em Deus que tem provisão. Paz, poder e provisão são sinais
daqueles que estão no lugar preparado por Deus. Vamos lá? Paz. Pode repetir comigo? Paz, poder e provisão são sinais daqueles que estão no lugar preparado por Deus. Gente, esses dias, como eu disse na terça-feira, logo no início, me bateu um pavor, um medo e um choro. E eu entrei no quarto e fui orar. O medo foi passando, o choro calou-se. E Deus foi me dando essa palavra. Aleluia, Deus. E apesar do que tudo que eu estava passando, ou estou, eu olhava assim para dentro de mim. Você sabe o que é olhar para dentro de mim? Eu não sei se vocês sabem, não, mas eu sei. Tem lugar aqui, se você não está vendo. Eu olhava assim para dentro de mim e eu dizia, Vala, tá me dando uma paz tão grande. Aleluia, E todo mundo, você tá bem? Eu tô. Tá bem? Tô. E começou a me dar uma paz, gente. Uma paz, uma paz. E eu disse, Vala, Senhor, tudo isso acontecendo e o Senhor me trazendo essa paz. Aí o Espírito Santo falou desse jeito. É porque você está vivendo no lugar que eu preparei para você. Aleluia. Quando você vive no lugar que Deus preparou para você, vai ter paz, poder e provisão. Irmãos, e teve paz, poder e provisão. Aleluia. A provisão foi com força. Glória. O lugar em Deus não se trata de uma localização, gente. Nem de um estado emocional e nem das circunstâncias ao nosso redor. O lugar em Deus se trata de estar vivendo aquilo que Ele sonhou para você viver. Um lugar em Deus é estar vivendo aquilo que Ele planejou para você viver. E é uma vida em intimidade com o Espírito Santo, obedecendo a palavra. Não há e não existe nenhum lugar em Deus sem obediência. A primeira coisa que o profeta fez quando ele profetizou, que ele liberou essa sentença, não só sobre Israel, mas sobre ele também, foi obedecer a ordem que Deus disse: vai para o ribeiro. Quem está junto a ribeiro, ainda que passe luta, dá fruto. Aleluia, Deus. Sabe, gente, ele obedeceu a ordem. Não existe um lugar em Deus sem intimidade de ouvir o nosso Deus. E para você saber qual é o seu lugar, você tem que entrar em intimidade e você tem que ser obediente. Deus, ele preparou um lugar para o homem habitar, não foi? O jardim do Éden. Um local especial. Deus providenciou, né? Um lugar santo, um lugar único, um lugar onde o pecado não existia, um local onde o homem e a mulher, a imagem real, espiritual e não só natural, completa, perfeita do que Deus era. Depois que o homem caiu, Deus continuou desejando habitar. Vocês não entenderam não, vou botar para o início. Deus construiu um local perfeito em toda a sua glória,
para que o homem pudesse habitar. Mas também a presença de Deus habitava naquele lugar toda a viração do dia. O homem caiu, mas quando o homem caiu, Deus ainda continuou querendo habitar. Ele tentou continuar a habitar no tabernáculo de Moisés. Depois ele foi para o templo de Salomão. E depois ele veio em Cristo. Aleluia. Ele habitou entre nós. Aleluia. E o que mais, gente? Termina por aí a historinha? Não. Depois que Cristo morreu, Ele fez a nossa vida como templo da sua habitação. Aleluia. Ele planejou para que a gente fosse lugar de habitação em Deus. Então aquele jardim que tinha paz, aquele jardim que tinha alegria, aquele jardim que tinha poder, aquele jardim que tinha providência, está em nós. Não, irmão, você não entendeu não, você era para estar pulando da cadeira. Aquele jardim que era perfeito, o perfeito está em você. Aleluia. Está em nós. Mas pastora, eu não vivo em alegria, eu não vivo em poder, eu não vivo em paz, eu não vivo em providência. Então rasgue sua Bíblia, porque você não está vivendo um evangelho de verdade. É, Deus. Ainda que haja tribulação, tem que haver paz nela. Aleluia, Senhor. Ainda que haja luta, tem que haver poder nela. É, Deus. Ainda que haja dificuldade, tem que ter provisão nela. Aleluia. Porque esse é o Deus que habita em você. É um Deus de paz, é um Deus de poder e é um Deus de provisão. Aleluia. Vemos, Senhor. O lugar em Deus é estar em Deus. Numa intimidade tão profunda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Toda vida que estivermos nesse lugar, Ele vai providenciar paz, poder e provisão. Aleluia, Senhor. Vemos, Senhor. Toda vida que você tiver neste lugar em Deus, Ele vai providenciar paz, poder e provisão. Aleluia. Paz, poder e provisão. Paz, poder e provisão. Quando eu digo poder, eu digo unção. Paz, poder e provisão. Vamos lá para Juízes 7. Vamos só ver uma historinha onde ele derrama paz, poder e provisão. És meu. Ai, já saí do tom errado. És, Senhor. Tudo és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso. Meu grande eu sou. Para tudo. Ele é o quê? O eu sou, o Todo-Poderoso habita em você. A gente devia entender isso mais do que nunca, de uma forma espiritual. Porque na nossa carne a gente não pode ver, mas o nosso espírito ele tinha que ser gigantesco, poderoso, grande. Por quê? Porque o Espírito de Deus revela o Espírito.
ao nosso espírito quem somos nós nele. Eu vou repetir: o Espírito de Deus revela ao nosso espírito quem somos nós nele. Está na hora de você orar e dizer: revela quem eu sou, Senhor. O que é que o Senhor quer comigo? Onde o Senhor quer que eu toque? O que o Senhor quer que eu fale? Ei! O Deus que vocês têm, que está dentro de você, é Deus do possível. Misericórdia, Jesus. Não, o Deus que habita em nós é Deus do impossível. O possível é eu e você que faz. Não ponha Deus no patamar do homem. Amém, gente? Vamos lá para a historinha. Jerubal, ou isto é, Gideão. Eu vou ler aí, porque é para respeitar o pessoal. Se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, repita comigo: medroso, e tímido. Agora repita comigo: volte. Quem está falando aí, gente? Quem está falando aí? Quem está dando essa ordem? É Deus. Gideão chama todo o povo, todos os soldados que está dizendo que vai batalhar com você. Mas quem for medroso e tímido pode voltar. E retire-se como? Não fique nem no lugar, porque quem é medroso e quem é tímido não tem fé. E não pode nem ficar no lugar que os outros vão estar. Saia apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 20 e quanto? Eita, era medroso com força, gente. 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faze-os descer as águas e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe os cão, esse porás à parte, ou seja, tira fora. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número do que lamberam e levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Quantos foram que saiu da primeira vez? Com mais 10.000, 10.000 menos 300, 7.700. Não, 9.700. Com mais 22.000 era, menina, mas só de 30.000. Foram-se embora. Preste atenção. Pode ir. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale.
E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. Você veja que Deus está dando ordem o tempo todo, né? E Gideão obedecendo. E se ainda temes, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Será que não era grande? Sabe quanto era o exército? 135 mil midianitas. E eram inúmeras os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda e a feriu e caiu e a transtornou de cima para baixo. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, o filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzina, cântaro vazio e tochas neles acesas. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim vocês fazem? Ou farei vós? Tocando eu a buzina e eu todos os que comigo estiveram, então também vós tocarás a buzina ao redor de todo arraial. E direis assim: pela espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinha nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias buzinas e quebraram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocar e clamar: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Vou repetir: conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Ou seja, Deus fez com que eles, os midianitas, lutassem entre eles mesmos, de tão apavorado que ficaram com as buzinas. E isto em todo o arraial, que fugiu para Cerés, até Bet-sata, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabete. Pronto? Então os homens de Israel, de Naftali, de Assai, de todos os Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todo Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai as águas até Bet-bará e também o Jordão, convocando, pois, todos os homens de Efraim a tomarem as águas. Pronto, ele já venceu. Senão a gente vai ler. Você não leu a Bíblia hoje, né? Gente, resumo da história. Um homem com mais 300, no poder, na paz e na provisão de Deus, destruiu um exército de 135 mil. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Quem se posiciona diante dos inimigos com coragem, né? Por quê? Porque os medrosos foram embora. Com coragem e com fogo. Eu vou repetir, que é para você dizer: eu estou entendendo.
Quem se posiciona diante das circunstâncias, diante do inimigo, com coragem e com fogo, o fogo do Espírito que você carrega, Deus vai sempre trazer provisão. Aleluia, Pai. Gideão se posicionou com coragem. Ele obedeceu aos comandos. Ele obedeceu a palavra do Senhor. E quando ele obedeceu, quando ele se posicionou, Deus trouxe paz sobre Israel. Por quê? Porque os medrosos já foram embora. Não ia ficar ninguém nervoso, ninguém apavorado. Deus trouxe paz a Israel. Eles não levantaram uma espada. Vocês não estão entendendo. Sabe como que é que eles ganharam essa guerra? Com um cântaro de barro. Cântaro jogando no chão. E buzina tocando. Eles venceram um exército de 135 mil midianitas. Apenas com cântaros e buzina. Por quê? Porque dentro deles havia uma paz que Deus já tinha dito, uma promessa a qual ele já estava crendo, que os midianitas eram na mão deles. Aleluia, Deus. Deus já nos deu uma paz. Deus já nos deu uma promessa. Que tudo que nós podemos fazer no nome dEle, nós vamos fazer. Mas eu e você não se posiciona. Eu e você não pega o cântaro, dá para quebrar. Eu e você não pega a tocha de fogo. Eu e você não pega a trombeta para soar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Está chegando um dia e que uma trombeta vai soar e só vai subir aqueles que têm e vivem em um lugar com Deus. Se você não trocar a trombeta aqui na terra, vai ter uma trombeta soando. Eu não sei o que é que você está entendendo de trombeta, mas eu estou entendendo bem direitinho, Espírito Santo. Boca fechada não entra mosquito, mas também não proclama. Quem não proclama, reclama. Aleluia. Só um cântaro quebrado no chão. Só uma buzina tocando. E só 300 pavios de fogo. Fizeram os midianitas temerem um povo, porque sabia o tamanho do Deus que eles serviam. Aleluia. Você ainda não conheceu o tamanho do seu Deus, mas você daqui para o final do ano você vai entender. Há um lugar em Deus, amado, que quando a gente está, quando nós estamos, Ele nos refugia, Ele nos guarda, Ele entra na batalha para pelejar, como diz o hino. Ele vai à frente cortando laço, cortando tudo. Aleluia. Há um lugar em Deus que quando você diz, eis-me aqui, o Senhor diz, agora pronto, agora manda exército junto com Ele, manda exército junto com ela. O que Ele disser, o que ela disser, assim será feito. Mas eu e você insiste em paralisar. Eu e você insiste em estar brincando de ser crente. Eu e você insiste. Insiste em dormir enquanto as trombetas já estão soando e dizendo: vai, vai.
Vai. Vai, varão, vai, varoa valorosa. Ser forte e corajoso. Eu vou contigo. Há um lugar em Deus, gente, que Deus nos esconde debaixo de suas asas. Em Salmo 36, versículo 7 diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio sobre as tuas asas. Se aprendermos, gente, a nos posicionar como Gideão, Deus vai dar a provisão de você matar 135.000 problemas. Só no poder do nome dEle. A gente tem que se posicionar como filhos, herdeiros, obedientes à voz do comando do nosso Deus. A gente tem que revelar esse fogo do Espírito Santo que está dentro de nós. E aí o inimigo vai fugir, irmão. Não queira só ser conhecido no céu, queira ser conhecido no inferno. É, Deus. O inferno tem que conhecer você, o inferno tem que ter medo de você. Mas não é por causa de você. É pelo que está em você, irmão. Você está entendendo que esse lugar em Deus que eu estou dizendo é você? Aleluia. Vocês até agora não caiu a ficha. Vocês estão entendendo que eu estou dizendo que esse lugar em Deus é você? Esse lugar de Deus é você, está em você. Pode vencer territórios, pode vencer gigante, pode vencer qualquer coisa no nome do Senhor. Ei, irmão, diga, vai ter paz em meio à guerra. Vai ter provisão em meio à fome. E vai ter poder. Ainda que eu seja fraquinho. Esse lugar é você, irmão. Há um lugar em Deus em você. Que mesmo a guerra lá fora, aqui vai ter paz. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se renova todos os dias. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar teu fogo. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Ei, Espírito Santo. Queima de um avivamento neste lugar hoje. Queima as impurezas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Salmo 29:11 diz: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção e a paz. Eu vou repetir: o Senhor dá força. O que é força? Poder. O Senhor dá poder ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção. O que é bênção? Provisão e paz. Aleluia. Vocês querem um versículo que prove mais que vocês têm em Deus paz, provisão e poder? Salmo 119, 165 diz assim: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Para eles não há tropeço. Olha aí para o seu irmão, fazer igual o pastor Daniel. Olha aí para o seu irmão e diz: não tem tropeço nenhum. Tropeço nenhum que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Ei, não tem nada que vai impedir o lugar de Deus em você. Ei, caramba. Vocês não fizeram uma pergunta? Por que que eu perguntei a Deus? Por que que ele me disse a resposta que disse? Qual foi a resposta que ele disse? É porque você está fazendo. Como foi? Que até eu anotei, gente, porque senão eu esqueço. É porque você está vivendo um lugar em Deus. Aí vocês não fizeram nenhuma pergunta. Pastor, a senhora não perguntou. E lugar em Deus tem tudo isso que a senhora está passando. Tem. Porque antes de Jesus ser ressuscitado ao terceiro dia, ele foi para a cruz ser crucificado. Aleluia. Há um Getsemane no caminho. Há uma cruz pesada para carregar. E há um madeiro para suportar. Para termos esse lugar, nós temos que relacionamento com Deus. Sede. Eu tenho sede. Eu tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede. Eu tenho fome. Fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, por tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Será que você está tendo sede e fome de Deus, da sua palavra? Isaías 55 diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Para viver esse lugar em Deus, você tem que ter paixão por Deus. Estar abestalhado, louco, apaixonado, amando. Com sede, com fome dele. Porque só nele nós podemos ser saciados. Segunda coisa, para ter esse lugar em Deus, não negligencie o que Ele está pedindo de você. Se posicione. Não negligencie o que Ele está pedindo de você, irmão. Para
Os jovens, se é uma namorada que não é crente, diga não. Se é um namorado que não é crente, diga não. Se é um jogo que não agrada a Deus, diga não. Ele está pedindo algo de você e você insiste em reter. E quem retém, perde. Porque você não foi feito para ser represa. Você não foi feito para reter. Você foi feito para fluir. Ei, tem que fluir, irmão. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, eu responderei-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus está pronto para lhe dar a resposta. Deus está pronto para derramar. Mas você está negligenciando dons que habitam em você, negligenciando talentos que há em você, negligenciando, paralisado, porque Jesus vai voltar. Tem crente, irmão, que está esperando Jesus voltar e não faz nada. Não, vou viver só em santidade e esperar Jesus voltar. Você sabia que Jesus só volta quanto mais vida for alcançada? Quando todo mundo tiver conhecido o Evangelho e o nome de Jesus. Mas pastor, eu não posso ir pelo todo mundo, mas seu dinheiro vai. Sabe o que seu dinheiro aqui, sabe para onde é que vai? Ele vai para 2 lugares, ele vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para um projeto. E ele vai para a África. E ainda é pouco que a gente dá. Porque eu sempre fui chegada a missões. Não era à toa que eu amava culto de missões na Assembleia de Deus. Porque eu ia estudar de relatórios de todos os países, de tirar um tempo, mostrar a vida dos missionários. Se você não é missionário no dinheiro, irmão, seja missionário na oração. Ore mais pela igreja perseguida. Ore mais por países não alcançados. Ore mais por aqueles que estão sofrendo e morrendo por amor de Cristo. Não negligencie. Tem um poder dentro de você que na oração flui. Aleluia. Terceiro, você precisa abrir mão. Repita comigo: abrir mão. Abrir mão de quê? De tudo. Até de você mesmo. Abrir mão, irmão. E todo aquele, Mateus 19:29. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Abra mão, irmão, de algumas coisas que está impedindo o fluir dos dons que tem em você. Você fica patinando no mesmo lugar. É como chama, que desliza na maionese, né? Não sai do lugar. Já brincou de sabão, não sei o que de sabão? Você tenta sair do lugar e escorrega e fica no mesmo lugar. E cai. Tem pessoas nesse lugar que tem dom de profeta e não usa. Tem pessoas neste lugar que tem dom de mestre e não usa. Está na hora de que os dons que Deus colocou
em você sejam revelados, para que essa igreja seja equipada no poder, no amor, na paz e na provisão. Aleluia, Deus. E o quarto: não existe um lugar em Deus se a gente não persistir ou não perseverar. Nunca desistir desse lugar. Nunca desista de estar neste lugar. Marcos 13:13 diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 2 Coríntios 4:16 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente somos renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Hebreus 10 diz assim, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Gente, não abra, persista, perseverante. Isso é o que Deus quer da gente. Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá não demorará, mas o meu justo vive pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Aqueles que vivem nesse lugar nunca desistem. Pensa em desistir, quer desistir, mas não desiste. Continua a perseverar. Aqueles que vivem em Deus se enchem de paz, de poder e provisão. O homem Elias, quando decidiu obedecer a Deus, ele teve paz, poder e provisão. Gideão, quando decidiu obedecer a Deus, ele teve paz, poder e provisão. Que a gente possa entender que esse lugar em Deus é o nosso coração. E nós precisamos cuidar. Deus não nos chama para um lugar com Ele para nos acusar, irmão. Deus não chama para um lugar com Ele para nos dar medo. Deus não nos chama para um lugar com Ele para fazer a sua presença não querida ou não correspondida. Ele chama a gente para um lugar com Ele para nos encharcar de amor e unção. Existe um lugar em Deus que nós somos simplesmente conduzidos para Ele, não para reprovação, nem para sermos criticados. Faça assim comigo aqui, ó. Um lugar em Deus não é para eu ser criticado, nem reprovado, mas para me colocar no lugar elevado nele. É num lugar elevado nele. O meu patamar é maior com Ele.
Amém, gente? Pois aplauda o Senhor. Onde eu quero estar.